Queridos irmãos, a paz do Senhor, aos alunos também do IBADEP, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse momento nós estaremos fazendo uma breve meditação em um texto bíblico muito conhecido e que é muito pertinente para o momento em que nós estamos vivendo. O sermão profético de Mateus 24 é o sermão de Jesus em que apresenta os sinais da sua volta. E é tão importante para os nossos dias, mediante a todos os sinais que estamos vivendo e que estamos acompanhando e dando clara e cristalina evidência de que Jesus está às portas. O texto está no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus é interpelado por algum dos seus discípulos que lhe perguntam qual seria os sinais do fim do mundo ou da sua volta. Acompanhe comigo a leitura bíblica que está em Mateus 24, a partir do versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A partir do versículo 4, Jesus começa a responder e diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho plena certeza que vivemos o que Jesus chama de princípio das dores. É o momento em que antecede a vinda de Jesus, que antecede a volta do Cristo vivo para buscar a sua igreja. Os sinais que Cristo apontou, quase todos ou todos na totalidade já aconteceram. Estamos vivendo um momento de pandemia, da Covid-19, um novo coronavírus que desenvolveu-se em uma doença chamada Covid-19. Tem assolado o mundo, tem assolado países, estados, cidades, a economia. Uma crise sanitária nunca vista no mundo está por conta desta doença. E isso nada mais é do que o cumprimento da palavra do Senhor. Jesus disse acerca disso, Jesus disse acerca de guerras, Jesus disse acerca de terremotos, Jesus disse acerca de falsos mestres que enganariam a muitos. E vivemos esse tempo em que esses falsos mestres estão inculcando na mente de pessoas falsos ensinos, sofismas, meias verdades que parecem, mas na verdade não tem embasamento bíblico, não tem fundamento sólido na palavra de Deus, e muitos incautos estão sendo enganados pelos tais. Precisamos estudar a palavra, precisamos analisar a palavra, precisamos meditar na palavra para entendermos o que tudo está acontecendo. Pessoas que não têm o conhecimento bíblico, que não conhecem a palavra de Deus, se desesperam, não sabem o que fazer. Veem tudo isso e desesperam-se cada vez mais, porque o terror está sendo aplicado por muitos meios de comunicação. Mas nós que confiamos no Senhor, estamos firmados na promessa que Ele nos fez. E a promessa que Ele nos fez está em João capítulo 14,
eu não vos deixarei órfãos, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E Jesus disse isso dizendo que Ele voltaria para nos buscar. Esse momento está chegando, esse momento está cada vez mais próximo e precisamos estar preparados. O que diz o texto? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos nos preparar cada vez mais. E se existe uma coisa que o diabo, o adversário dos crentes, o adversário dos filhos de Deus, tem feito com muitos, é nos distraído. Estamos distraídos com as coisas desta terra, estamos distraídos com as coisas tecnológicas, estamos distraídos com as redes sociais, estamos tão distraídos a ponto de não perceber os sinais que estão acontecendo. A distração é muito pior do que a destruição, porque alguém destruído ele não influencia mais ninguém, mas o distraído continua fazendo as suas atividades profissionais, porém não religiosas, não espirituais. Ele é tão distraído que ele não consegue perceber o buraco que nós estamos enfrentando, entrando pela crise que estamos enfrentando. E é nesse momento que precisamos analisar a palavra e ver os sinais que Jesus disse. Esse é só um texto, mas existem tantos outros textos que a palavra de Deus nos assevera e que nós precisamos reverberar e falar a todos e orientá-los acerca dos sinais que estão acontecendo. O profeta Daniel foi orientado acerca da ciência e foi orientado a ele dizendo que a ciência se multiplicaria. Este é um dos sinais do fim, um sinais da volta de Jesus, e é tão notório, tão claro, coisas que nós jamais imaginaríamos acontecer, está acontecendo pela tecnologia, jamais imaginaríamos alcançar o mundo, até mesmo pelas redes sociais. São boas se bem usadas, são benéficas se bem utilizadas. Jamais imaginaríamos isso acontecer. Isso é um sinal que a ciência está se multiplicando e continuará se multiplicando. Isso não parará, é um sinal da volta de Jesus. Um outro grande sinal da volta de Cristo. Jesus disse nesse mesmo capítulo 24, nos versículos posteriores, nos versículos de número 32 e 33, Jesus fala acerca da parábola da figueira. O texto diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Aí Jesus continua dizendo no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A parábola da figueira é um indicador muito claro de que Cristo também está voltando. Pastor, mas como analisarmos, como interpretarmos esta parábola? A parábola aqui, ela é uma representação de Israel. A figueira é Israel. Israel, Jesus está dizendo que ela brotará, ela voltará a brotar. E quando se deu isso? A parábola da figueira está dizendo que Israel brotará, e esse brotar, esse desabrochar, se deu no dia 14 de maio de 1948. Em uma reunião da ONU em que definiam se Israel voltaria a ser uma república, um brasileiro chamado Oswaldo, esse Oswaldo vota em um voto de Minerva para que Israel voltasse a ser uma república. A partir desse momento Israel brota, os seus frutos começam a florescer. Nesse 14 de maio deste ano, Israel completa 72 anos. Jesus disse que no texto que não passará esta geração até que eu volte. Eu disse no início desta ministração, desta mensagem, que eu creio que a igreja está enfrentando o princípio das dores,
mas eu também creio que nós vivemos a geração do arrebatamento que Jesus disse na parábola da figueira. E por que a geração do arrebatamento? Porque Jesus diz: não passará esta geração até que eu volte. Alguém erroneamente um dia interpretou uma geração como 70 anos, e uma geração não se interpreta como 70 anos, embora o Salmo 90 diz, o profeta Moisés, ele profetizando e dizendo acerca deste salmo, disse que uma vida chega aos 70, alguns pelo vigor e robustez chegarão aos 80, e depois disso é enfado e canseira. Perceba que Moisés não crava uma data de uma geração, ele diz que é 70, mas pode chegar aos 80 e ainda pode passar de 80. Então uma geração nunca foi 70 anos. Como definir uma geração, pastor? Se você olhar para Mateus capítulo de número 1 e você ver Mateus, o evangelista Mateus e apóstolo Mateus falando acerca da genealogia de Jesus, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 17, quando ele fala toda a geração da genealogia de Jesus, ele conta as gerações, e são 42 gerações dentro desse texto. Ele diz no versículo 17, de sorte que todas as gerações desde Abraão a Davi são 14, e desde Davi a deportação para a Babilônia 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo 14 gerações, somando 42 gerações. E quando você começa a contar os nomes que há inserido no capítulo 1, você vai chegar ao exato número de 42 nomes. Sendo assim, para Mateus e para a Bíblia Sagrada, uma geração é uma vida. É uma vida. Sendo assim, uma geração não será 70. Também não pode ser 80, porque pode passar disso. Uma geração é uma vida. Vou te explicar melhor. Uma geração pode ser 40, porque alguém pode chegar a óbito aos 40 anos. Uma geração pode ser 50, porque alguém pode chegar a óbito aos 50 anos. Mas uma geração pode ser também 100, porque alguém pode chegar a óbito aos 100 anos e ser uma pessoa centenária. Então, sendo que o texto nos diz que uma geração é uma vida, eu não tenho dúvida que nós estamos vivenciando, enfrentando a geração do arrebatamento que antecede a vinda de Jesus. Jesus está às portas. Perceba, eu disse, Israel completa este ano 72 anos. Os 70 cravados por alguém um dia já passou. Nós estamos vivendo a geração do arrebatamento e precisamos nos preparar e, sobretudo, estar atentos aos sinais da volta de Cristo. Os sinais estão indicando isso e precisamos nos preparar. Paulo fala sobre o arrebatamento em Tessalonicenses capítulo 4, versículos de número 13 a seguir, e ele diz como se dará o arrebatamento. O Tessalonicenses, o texto Paulo é muito claro, muito cristalino, ele é transparente ao ensinar a igreja que está em Tessalônica acerca desta data, deste momento, e ele começa a dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Perceba a esperança do apóstolo Paulo, a esperança que ele tinha ao dizer nós que ficarmos vivos. Ele tinha tanta esperança da volta de Jesus que ele se incluía entre os arrebatados. Ele se incluía entre os arrebatados vivos. A partir do versículo 16 ele começa a ensinar como se dará o arrebatamento. E ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, mais uma vez ele diz nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala de 3 elementos e uma ordem do ato que acontecerá. O primeiro elemento ele diz o alarido de Deus, porque descerá do céu com alarido. O alarido aqui, em algumas traduções bíblicas, diz a palavra de ordem. E dada a palavra de ordem, o primeiro elemento desse ato será a ordem dada por Deus. Chegou o momento, e esse momento está prestes a acontecer. No relógio de Deus, espiritualmente dizendo, a meia-noite está quase chegando. A meia-noite está quase chegando, né? Conforme diz Mateus 25, e à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o esposo. Nós estamos prestes a ouvir a palavra de ordem. Depois da palavra de ordem, dois elementos acontecem. O primeiro elemento está na voz do arcanjo, e com a voz do arcanjo. E o outro elemento, o terceiro, é a trombeta de Deus. Eu disse que há 3 elementos e 2 ordens. Perceba a ordem que há no texto. O arcanjo aqui, a voz do arcanjo, convocará os mortos. A ordem está no mesmo versículo 16, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ouvirão e serão chamados pelo arcanjo. O arcanjo Miguel, o único mencionado na Bíblia, convocará os mortos. Os mortos que morreram em Cristo serão transformados, conforme Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, num abrir e fechar de olhos. O que é mortal se revestirá de imortal. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. A segunda ordem é a trombeta de Deus. Trombeta não convoca mortos, trombeta convoca vivos para a guerra, exércitos vivos. Sendo assim, a outra ordem, a trombeta convocará os vivos. É aqui que Paulo diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os mortos primeiro, os vivos depois. Mas esse processo se dará num abrir e fechar de olhos. Segundo a ciência, entre 0,4 ou 0,7 milésimos de segundo. Um piscar de olho, não dá 1 segundo. Este será o tempo em que o Senhor voltará, que o Senhor gastará para buscar os salvos, os que morreram e os que estiverem vivos. Nesse período dos salvos, nesse momento, os salvos se encontrarão com o Senhor nos ares, para algo que nós chamamos na teologia, e a palavra chama de tribunal de Cristo. Encontraremos com o Senhor nos ares para esse momento de tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo nós seremos galardoados pelo Senhor para com as obras que fizemos, sejam elas de 6 elementos: feno, palha, madeira ou ouro, prata e pedras preciosas. Esses elementos indicam as nossas obras. A palavra diz que as nossas obras serão lançadas no fogo, e se forem de feno, palha e madeiras, queimar-se-ão. Mas se forem de ouro, prata ou pedras preciosas, perdurarão ao fogo, aguentarão o fogo e seremos galardoados. Embora quem estiver no tribunal de Cristo já estará salvo, pode-se ser que ele não seja tão galardoado como ele imaginaria que fosse, mas a salvação ele não a perderá, visto ele já estar em local em que ele já é um salvo para entrar nas bodas do Cordeiro. Depois do tribunal de Cristo, a igreja entrará para as bodas do Cordeiro, e a terra, no momento em que a igreja for arrebatada, é que o elemento que segura
a atividade do anticristo. E por que eu digo atividade? Porque o espírito do anticristo já opera neste mundo, mas a atividade operante do homem chamado anticristo ainda não. A atividade operante deste homem acontecerá após o arrebatamento da igreja. Paulo escreve aos Tessalonicenses que algo o impede de atuar, e o que o impede, que o bloqueia, é a atividade da igreja na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não começará a operar, a atuar. Após o arrebatamento, ele começará a atuar. Então iniciará um processo chamado de grande tribulação. O que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, em que nós lemos no início desta ministração, fala acerca dos sinais da grande tribulação. A grande tribulação, também falada em Apocalipse muito detalhadamente, claro que de maneira figurada, de maneira metafórica, mas no capítulo 24, a partir do versículo de número 18, Jesus começa a falar sobre a grande tribulação, os sinais da grande tribulação. Será 7 selos, vários sinais, várias coisas acontecerão nesse processo, em que a humanidade que estiver na terra passará e será assolada, o que a Bíblia chama de a ira de Deus. Enquanto o Deus que é amor, a Bíblia diz que Ele é amor, amor faz parte da essência de Deus. Esse Deus amoroso está pronto a salvar, a redimir, a resgatar vidas, almas preciosas para o seu reino. Mas no período da grande tribulação, Deus mandará à terra a sua ira, um período muito tenebroso para a humanidade. É nesse momento em que muitos, a Bíblia diz que um período de 5 meses a morte será tirada. O momento será tão catastrófico que eles pedirão a morte e não a encontrarão. É por isso que nós precisamos estar atentos à volta de Jesus. Isso nada mais é do que alertas, sinais alertativos que estão dizendo: eu estou voltando, eu estou à porta. Que nós vivamos como as 5 prudentes, as 5 virgens prudentes, preparadas com o seu azeite de reserva, para acender a sua lamparina em um momento em que o noivo chegar. Estiver com elas apagando, eu tenho azeite de reserva para me encontrar com o noivo. Se você olhar para o texto do capítulo 25 de Mateus, você vai ver um momento em que o que a distração faz e a prioridade de quem está esperando o noivo e de quem não está esperando o noivo. No versículo de número 3 e no versículo de número 4 do capítulo 25, indicam a prioridade das prudentes e a prioridade das loucas. Acompanhe comigo o que diz o versículo 3. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui indica a prioridade das loucas. A prioridade delas era as lâmpadas. As lâmpadas, que é aparente, que está todo mundo vendo, o que é visível, era a preocupação. E eu não creio em coincidência. Na verdade, é exatamente o que nós estamos vendo em muitos de nossos irmãos, que se preocupam com o que é aparente, com o que é visível, com o que é perceptível pelas pessoas. Mas o azeite, em que tem que se carregar de uma botija, em que tem que se carregar em uma vasilha, é só mais um elemento a mais para carregar, uma bagagem a mais para carregar. Isso incomoda, porém é necessário. No versículo 4, olha, a prioridade inverteu, e aí diz o texto:
mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Enquanto no versículo 3, o texto diz, elas levam azeites e não levam, no versículo 3, no versículo 3, enquanto o versículo 3, o texto diz que elas levam as lâmpadas e não levam azeite, no versículo 4, o texto muda a ordem dos elementos, e as prudentes agora levam azeite com suas lâmpadas. Para as prudentes, o prioritário é o azeite, para as loucas, o prioritário é a lâmpada, mas lâmpada sem azeite não funciona. Lâmpada sem azeite não tem serventia nenhuma, nem para ornamentar qualquer que seja o ambiente, porque no escuro não se ornamenta nada. Nós precisamos de azeite para usar a lâmpada. É por isso que a prioridade das prudentes é específicas. Elas dizem, o texto diz, elas levam azeite com lâmpada. E você percebe a prioridade delas ao se preocupar com isso. E não só ao se preocupar com isso, mas também a não dar e nem vender a ninguém aquilo que elas conquistaram com tanta dificuldade. Porque quando o texto, no versículo de número 6, diz que ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, o versículo 7 diz que todas, preste atenção, todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O problema de viver uma falsa vida cristã é que a gente age como se nada tivesse acontecendo de ruim. Perceba que elas têm prioridades diferentes, elas se preocupam com coisas diferentes, mas na hora de se encontrar com o esposo, todas agem de forma uniforme, de forma homogênea. Porém, só 5 estão preparadas. 5 que não têm preparo e estão despreparadas se fingem de estar e agem como as prudentes. E o texto diz: todas se levantam para se encontrar, mas só 5 estão preparadas. E o problema de viver uma falsa vida cristã é que nós agimos como se nada de ruim estivesse acontecendo. Esse é o problema que a igreja, a sociedade religiosa, os cristãos vivem. Jesus está dizendo: eu estou voltando, e nós estamos agindo como se nada tivesse acontecendo. A pandemia está dizendo: Jesus está voltando, e nós estamos agindo como se nada tivesse acontecendo. No versículo de número 8, perceba que as loucas agora procuram as prudentes e diz: dai do vosso azeite. É nessa hora que as prudentes indicam também por que elas são chamadas de prudentes? Porque elas sabem que é adquirido com muito custo, não se vende e não se transfere. Salvação é intransferível. O texto está indicando isso. Ela diz: não podemos dar a vocês, porque se dermos a vocês, ficaremos nós e vocês também sem azeite para nos encontrarmos com o esposo, com o noivo. Nós não podemos dar. Por quê? Porque salvação é intransferível. Que você possa guardar esta palavra, que você possa meditar nesta palavra. Sinais que estão antecedendo a volta de Jesus já aconteceram e estão acontecendo patentemente diante dos nossos olhos, aos olhos nus. Não precisamos de nenhuma interpretação bíblica diferente ou sermos exímios hermeneutas da palavra para identificarmos os sinais que estão mostrando a volta de Jesus. Pelo contrário, até uma criança que consegue de maneira lúdica ler a palavra com a sua Bíblia ilustrada sabe que estes sinais antecedem a volta de Jesus. É por isso que precisamos estar atentos aos sinais que antecedem a volta de Jesus. Nessa ministração falamos sobre alguns sinais. Dentre eles, falamos sobre o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus fala do princípio das dores. Analisamos esse texto de forma bem curta, de bem sucinta, mas deu para entendermos o que Jesus está nos ensinando.
Analisamos também Mateus capítulo 25, quando fala sobre a parábola das 10 virgens. Também em Mateus 24, sobre a parábola da figueira, que é muito importante olharmos para Israel. Israel é um indicador muito claro da volta de Jesus. E a igreja precisa olhar para esse indicador chamado Israel. Também falamos sobre como Paulo descreve o momento e o ato que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, na sua primeira missiva, na sua primeira carta. E é bom colocarmos isso em prática. Você na sua casa, ler esses textos, analisar esses textos, meditar nesses textos e ver como o Senhor está falando conosco. Como estes sinais estão indicando a volta de Jesus. Como estes sinais estão mostrando claramente a volta de Jesus. Fique com essa palavra, grave essa palavra, medite nesta palavra. Que o Senhor Deus possa continuar te abençoando, possa te libertar, possa te guardar, possa te proteger nesse momento de pandemia. Esse é o sentimento que nós do IBADEP temos para você e sua família. Que a boa mão do Senhor te guarde e que o Salmo 91 se cumpra na sua totalidade em sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Fique na paz do Senhor, que a boa mão do Senhor te conduza. É o que nós lhe desejamos em o nome de Jesus.